Olá a todos e todas, meu nome é Fernanda Faio, eu sou economista, eu sou pesquisadora do Grupo de Financiarização e Desenvolvimento da UF, e hoje a gente vai falar sobre eleições nos Estados Unidos. E para trazer esse tema tão essencial para a política econômica do país, eu vou falar com o Fabiano Santos. O Fabiano, ele é professor de ciência política no IESP, da UERJ. Ele é coordenador do Grupo de Estudos em Economia e Política do IESP, que é feito em parceria com Luiz Fernando de Paulo, membro também do FIND, cujo grupo eu também participo, tenho a honra de participar. Tudo bem, Fabiano? Tudo ótimo, Fernanda. Prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso, muito obrigado. Fabiano, além de tudo isso, ele acompanha há muito tempo e dá aula sobre política nos Estados Unidos. Então, Fabiano, eu vou começar perguntando se esse ano tem eleição nos Estados Unidos, como todos nós sabemos, vai ser agora no começo de novembro. A eleição é feita em meio a um ambiente muito mais turbulento do que o normal, em função da pandemia, da crise econômica que os Estados Unidos e o mundo estão passando, em função da guerra comercial e política com a China. E aqui no Brasil, bastante polarizada, né? E aqui no Brasil, o atual presidente se alinhou politicamente ao presidente dos Estados Unidos, o republicano. Fala um pouquinho sobre quais as consequências das eleições de lá, aqui, politicamente, economicamente. Ô, Fernanda, obrigado, tá? Obrigado pelo convite. Eu acho que o tema é fundamental, todos nós sabemos, mas não tenho visto assim, tanto debate, tanta discussão, e eu acho que a gente poderia fazer mais, né? E como você falou, assim, eu já estudei bastante a política americana, mas ela passou por uma mudança muito forte de uns tempos para cá, né? Ela vinha passando, e eu já estava atualizado até um certo momento, e depois, com a eleição do Trump, deu uma certa inflexão. Então, eu falo como quem acompanha, um curioso, preocupado com as questões políticas brasileiras e, portanto, tem que estar acompanhando a política americana, né? Sempre, isso é um fato desde o século passado, né, até os nossos dias, evidentemente, né? Até passado recente, por exemplo, a China não era, né, com quem a gente tinha que se preocupar. Hoje em dia a gente tem que... Então, nos Estados Unidos a gente sempre teve que entender. E aí, do ponto de vista da geopolítica, tem um fato que é como o governo atual no Brasil se posiciona na geopolítica. Como ele se posiciona? Ele desfaz, né, a política regional, continental, né? Se coloca em contraposição a uma série de agendas importantes na Europa, na comunidade europeia, e se alinha não ao país Estados Unidos, mas ao governo Trump, à pessoa do governo Trump. E isso não, assim, não chega a surpreender, porque o Bolsonaro ele é eleito numa leva da qual também faz parte o Trump, né? E outros governantes, poucos, mas com uma inspiração e uma inclinação autoritária fortíssima, né? E com uma agenda de retrocesso civilizatório inegável, né? Então, não chega a ser surpreendente, mas do ponto de vista institucional e do ponto de vista econômico comercial, né, é muito importante o Brasil. O que eu quero dizer com isso é que se o Trump se elege, é vitorioso, a gente vai ter continuidade de processos muito arriscados e perigosos no âmbito regional, no âmbito do Sul, particularmente envolvendo a Venezuela, né? Então, se o Trump ganha o segundo mandato, ele está autorizado a continuar aquilo que vem fazendo, que é provocando e ameaçando a Venezuela, por conta de interesses norte-americanos naquele país e também por conta de uma agenda de retrocesso muito forte. E o Brasil é estratégico nisso, né? E até a eleição de 2022 a gente vai ter uma tensão continental absurda por conta disso, com implicações de belicosidade, quebra de tradição, né, de pacificação do continente secular, e tudo que você possa imaginar de complicado por aí, né?
Basta dizer, recentemente eu li um trabalho fazendo uma avaliação do novo livro de Branco de Defesa, né, do Otávio Amorim Neto e do Igor Acácio, e isso ele é ressaltado, né? Há uma mudança importante no que tange ao posicionamento do Exército, particularmente em relação à América do Sul. Então, sem aprofundar, eu acho que o Trump significaria nada de interessante do ponto de vista da economia, que não está sendo. Hoje a gente teve a notícia, né, de que as exportações para os Estados Unidos caíram 32% em pouco tempo. E do ponto de vista geopolítico e de defesa, pode ser catastrófico. Com a vitória da oposição do Biden, aí a gente pode ter um cenário econômico ruim, né? Porque se o Biden ganha, certamente essa agenda ambiental vai estar no centro dessa vitória, quer dizer, vai ser um dos componentes dessa vitória. E o Brasil hoje é um vilão ambiental internacional. Então, a maneira como os democratas entendem próprio para reverter políticas domésticas é de sanção comercial. Uhum. Correto? Então... Participação especial do Mosquito aqui. Tá. Então, eu acho que com a vitória do Trump é muito ruim, né? E, economicamente, não tem tido nenhum lucro para o Brasil, esse alinhamento com o governo Trump, não com os Estados Unidos, com o país. E perigoso do ponto de vista da segurança, né? E com a vitória do Biden, eu acho que a gente tem que ter uma ressalva se o Itamaraty não muda a sua política, particularmente na questão ambiental. Acho que a probabilidade de termos retaliações é uma probabilidade a não ser descartada. Né? Fabiano, dá um pouco até uma certa angústia ouvir tu falar isso por dois motivos. Um, se o Trump continua ganhando, a gente vai provavelmente bem reforçar essa tendência um pouco mais belicosa em relação aos nossos vizinhos sul-americanos, o que de fato vai contra toda a história do Brasil e especialmente recentemente em função, né, da política de boa vizinhança, digamos assim. Se o democrata, se o Biden ganhar, isso quer dizer que a gente pode ter uma reversão das políticas que estão sendo adotadas. Ou seja, ou endossa externamente o que o Bolsonaro está fazendo, ou ele vê como um endosso, ou isso pode ser uma reversão. Tu acha que na iminência do Biden ganhar, se ele ganhar, isso pode ocorrer? Ou tu acha que vai ter uma reversão dessa política, especialmente ambiental? Ou tu acha que o Brasil vai ficar mais isolado em termos mundiais? Então, essa que é a chave, né? Assim, vamos ver a resiliência do governo Bolsonaro, né? Pressão vai haver, mesmo porque o Trump é um isolacionista. Ele não está aliado à Europa nessa questão, mas a Europa está claramente esperando a eleição norte-americana para começar a pressionar o Brasil numa mudança de sua posição em relação à Amazônia, né? E eu acho que há um pragmatismo dentro do governo, principalmente vindo das Forças Armadas, né? Se muda a conjuntura norte-americana, o Exército vai ser o primeiro a querer um diálogo, porque não tem cacife para mudar, para se confrontar com o que virá dos Estados Unidos. Mas também uma coisa é retórica de campanha do Biden, né? Outra coisa é o que ele realmente, de fato, fará ou terá interesse em fazer, né? Mas, assim, do ponto de vista da accountability interna de um governo democrata, certamente essa agenda ambiental será muito importante. E será importante no Congresso. Isso que a gente tem que entender na política norte-americana, entendeu, Fernando? É que já há muita pressão dentro do Congresso norte-americano, que é a principal instituição decisória de política doméstica, é o Congresso. Muita pressão em relação ao Brasil e principalmente à questão ambiental. Uhum. Então, se o Biden ganha, certamente terá uma maioria democrata no Congresso. Já na Câmara dos Deputados e pode reverter no Senado a favor dos democratas, uma vitória dos democratas na presidência, com digamos assim, uma inflexão no cenário norte-americano da direita para um centro. Uhum.
isso vai dar força para a agenda interna do Congresso norte-americano, que é de confrontar o Brasil, de pedir para os Estados Unidos serem mais proativos contrário à política ambiental adotada no Brasil. E também isso vai fazer com que os Estados Unidos se aproximem da Europa, né, que está assim, totalmente afastada com o Trump, né, e vai continuar a estar se o Trump vier a ser eleito. Então, a conjuntura de pressão junto ao governo brasileiro para reverter as políticas ambientais será uma conjuntura muito forte. E aí a gente vai ver a capacidade de resiliência, que eu acho que é nenhuma. Assim, os Forças Armadas são muito pragmáticos, o Exército vai mudar, mas assim, vai dialogar e mudar na hora. Isso vem na minha outra pergunta, assim, porque o Brasil historicamente ligado com a política estadunidense. Tendo uma reversão tão grande da linha que está acontecendo lá, né, caso o Biden venha ganhar mesmo, o que isso significa para o Bolsonaro em termos de sustentabilidade política, não só em termos de sustentabilidade política, em termos de sustentabilidade em relação à ecologia, mas também as pautas de costumes sociais, de cunho, de economia de cunho mais neoliberal. A gente vai ver uma mudança na aceitação dele aqui? O que tu acha que isso venha a ser? Essa é uma questão muito importante. A questão da política de boa vizinhança, Fernando, não é só boa vizinhança, são questões institucionais práticas e políticas concretas, né? Avançadas não só pelo governo Lula e Dilma, mas assim, desde o Fernando Henrique, né? E contraposição, uma hegemonia muito grosseira dos Estados Unidos no continente. Eu acho que isso já vem de antes, né? E Itamaraty sempre sendo uma burocracia muito forte, sem nenhum tipo de ideologização radical em nenhum momento teve isso, ao longo de todo o período, né, da transição. Então, e depois, uma criação institucional agressiva, né, que vem desde a transição com o Mercosul, né, depois com as outras iniciativas feitas não só para fortalecer o Mercosul, mas também a criação de novas instituições, né, multilaterais no continente. Então, são instituições que estão sendo destruídas, estão sendo desmanchadas hoje, né? Assim, institucionalmente, o governo Bolsonaro tem significado o desmonte de instituições importantes para que os próprios Estados Unidos se comportem de maneira mais responsável, né, e mais consistente com a América do Sul, né? Agora, a probabilidade de vitória do Biden não é tão alta, assim, a gente não sabe o que vai acontecer, porque se a gente lembrar, na eleição de 2016, as pesquisas estavam apontando a vitória da Hillary. Eu acho que a gente tem que ter muita cautela e saber o que significa uma vitória do Trump, né, e a continuidade. Agora, você me pergunta que tipo de efeito político, né, opiniático pode ter uma vitória dos democratas nos Estados Unidos. Eu acho que é importante porque vai mostrar o isolamento. Eu acho que o Brasil, uma parte importante da opinião brasileira, econômica, midiática, vai ver reforçada a sua visão de isolamento do Brasil. Isso já está norteado, isso já tem uma desconfiança forte sobre isso, mas isso vai ficar muito reforçado, né, que o Brasil estaria numa contramaré, num contrafluxo importante. Né? Eu acho que isso pesa no cálculo das elites, vai pesar muito no cálculo das elites, do ponto de vista das coalizões que querem formar para 2022. Então, acho que vai ter um peso importante, sem dúvida. Então pode ser um ponto de ruptura. Deveremos, mais do que nunca, ficar atentos para as eleições de lá. Sem dúvida, não tenho a menor dúvida. Acho que bom. Excelente, Fabiano. Muito obrigada pela participação. Sempre um prazer falar contigo. Espero que a gente possa ter mais interação entre o JEP e o FIND daqui para frente. É um prazer. Dá um grande abraço aí aos colegas do FIND. Prazer estar com você, Fernando, como sempre. Tá? E vamos continuar aí o nosso diálogo. Obrigado. Obrigada. Oh, say, can you see by the dawn's early